Olá, eu sou o Murilo Christian, aluno do curso de Direito da Universidade Positivo, e hoje vim expor acerca da pesquisa realizada sob a orientação da professora Adriane Nomata, intitulada de As Formas Sutis de Deterioração dos Preceitos Democráticos, uma análise do impeachment de Dilma Rousseff. Em termos gerais, a presente pesquisa visa estudar o surgimento das formas sutis de deterioração da democracia após o fim da Guerra Fria e responder se o impeachment de Dilma Rousseff de 2016 representou ou não uma forma sutil de deteriorar a democracia brasileira. Como objetivo geral tem-se o estudo das formas sutis de deterioração da democracia e com objetivo específico buscou-se o estudo do Instituto do Impeachment, de forma a identificar se o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff correspondeu às determinações legais e constitucionais do Instituto ou se representou uma forma sutil de deterioração da democracia. A pesquisa se valeu predominantemente de levantamento bibliográfico, tendo como marco teórico Mark Tushing, David Landau, Kinley Chapelle, para a compreensão das formas sutis de deterioração da democracia, Lawrence Tribe e Joshua Metz para a compreensão do impeachment americano, Saulo Lindefer Priveta para compreender o Instituto no Brasil. Além disso, foi analisada a Lei Federal 1079, que é a lei do impeachment, bem como a Constituição Federal, no que diz respeito às disposições sobre a responsabilização do presidente da República. Primeiramente, a gente tem que o impeachment surgiu na Inglaterra do século XIV e tinha natureza predominantemente penal, pois visava a punição das autoridades transgressoras do rei. Já nos Estados Unidos, no meio do presidencialismo, o impeachment visou apenas o afastamento de eventuais déspotas do poder, então aí envolvia um caráter político também. E o Brasil se inspirou muito no modelo norte-americano, no entanto, condicionou o afastamento do presidente da República ao cometimento de crimes de responsabilidade. Por outro lado, a STF, na DPF 368, no Mandado de Segurança 20.941 do Distrito Federal, entendeu que o impeachment possui natureza jurídica no que diz respeito à observância de garantias processuais e tem natureza meramente política no mérito. Então, o Congresso Nacional poderia decidir da forma que quisesse acerca de um eventual afastamento do presidente da República. Essa decisão, na verdade, legitima afastamentos baseados em interesses políticos e desvirtua o Instituto do Impeachment do Brasil, aproximando ele do voto de desconfiança que existe no parlamentarismo. Essa compreensão acerca do impeachment é incompatível com esse modelo presidencialista que a gente tem, uma vez que o presidente ele só pode ser afastado pela população, através do voto, nas próximas eleições, ou, excepcionalmente, pelo Congresso Nacional, em caso de cometimento de crime de responsabilidade de caráter realmente sério, caráter realmente grave, que acabe lesionando a Constituição Federal. No caso do afastamento da Dilma Rousseff, foi possível observar que houve uma série de interesses políticos pessoais que motivaram o impeachment, como é o caso da perda do apoio do presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. Ele autorizou o impeachment de forma a rechaçar o governo. Também ocorreu a perda do apoio da classe política da época, uma vez que não se acreditava que a Dilma Rousseff fosse capaz de deter os avanços da Operação Lava Jato, e o contexto da crise econômica e política também fez com que a população brasileira desacreditasse no governo. Dilma Rousseff ela foi afastada, em tese, por ter incorrido em crime de responsabilidade consistente na abertura de créditos suplementares, sem autorização do Congresso Nacional, e na realização de operações de créditos com bancos públicos, condutas que já foram empregadas durante o exercício dos governos anteriores a Dilma Rousseff. O único impeachment que havia ocorrido no Brasil até então era o do Fernando Collor de Mello. O ex-presidente recebia dinheiro do seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, sendo possível observar que o presidente se envolveu em diversos escândalos de corrupção, o que fundamentou o afastamento do mesmo. Ele tentou evitar a aplicação da pena de suspensão do exercício de direitos políticos, renunciando do cargo. No entanto, a STF entendeu que as penas não eram acessórias uma da outra e poderiam ser aplicadas mesmo diante da renúncia do cargo. Com essa análise, é possível perceber que, diferente do caso de Collor, no caso de Dilma Rousseff, o que deu origem ao impeachment foi, na verdade, uma grande carga de interesse política, servindo o crime de responsabilidade apenas como uma forma de legitimar o impeachment a partir de pressupostos legais e constitucionais. Então, aí entra as formas sutis de deterioração da democracia, que ocorreu ali com o que se intitula de fim da história, a queda da União Soviética,
estabeleceu-se no mundo um modelo de governança fundado no constitucionalismo liberal democrático, e os países passaram a rechaçar as ideias tipicamente autocráticas, fechamento de congresso, fechamento de corte constitucional, decretação de estado de sítio. Diante disso, os políticos precisaram pensar em novas formas de deteriorar a democracia, que fossem mais disfarçadas. Assim surgiu, por exemplo, o constitucionalismo abusivo, que David Landau entende que é a utilização de emendas e substituições constitucionais para a imposição de uma medida autocrática. Outro exemplo diz respeito ao legalismo autocrático, que é um termo cunhado pela Kinley Chapelle para descrever as práticas políticas que se apoiam na legislação, mas que, na verdade, visam a deterioração da democracia. E, por último, tem-se o jogo duro constitucional, ou constitutional hardball, como Mark Tushnet intitula, que consiste na utilização de normas constitucionais para atribuir áreas de legitimidade a jogadas políticas que desvirtuam o verdadeiro espírito da Constituição, como, por exemplo, o afastamento do presidente paraguaio Fernando Lugo, que sofreu o impeachment sem observância do contraditório e ampla defesa, e por um crime extremamente genérico que já havia ocorrido no exercício de outros governos. Com essa análise, é possível perceber que o afastamento da Dilma ocorreu por questões alheias ao direito, de forma a atender os interesses da classe política da época, sendo os crimes de responsabilidade utilizados de forma a mascarar o verdadeiro interesse em afastar a ex-presidente da República. Assim, o impeachment de Dilma se encaixa perfeitamente na definição de jogo duro constitucional, sendo, portanto, uma forma de deterioração da democracia brasileira. Essas são as principais referências que já foram citadas: David Landau, Mark Tushnet, Kinley Chapelle. E essa foi a apresentação. Gostaria de agradecer a todos e espero que tenham gostado.